Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiu a essa playlist. Se você acompanhou todos os vídeos desde lá do primeiro, na apresentação onde eu apresentei a proposta do projeto, expliquei sobre o projeto Educação Financeira dos Primeiros Passos, se você passou por toda a sequência de aulas e chegou até aqui, isso significa algumas coisas. A primeira é que eu consegui, de alguma maneira, cativar a sua atenção. E isso é um ponto muito positivo, né? Porque significa que eu consegui, de alguma forma, desempenhar o meu papel aqui, que era de apresentador, de introduzir a educação financeira para vocês e tudo que está relacionado aí a essa disciplina. Significa também que esse projeto, ele efetivamente concretizou a sua função, que é difundir o ensino da educação financeira e das finanças pessoais para toda a comunidade. Como eu disse lá no começo, sem pré-requisito nenhum. Tá? Então, a maneira como nós temos, né, como eu, professor Ronan, temos para saber se esta ideia, se essa nossa proposta, se esse nosso objetivo, ele realmente está sendo alcançado, é justamente com que o número, né, de pessoas que estão acompanhando a essa sequência de aulas, tá certo? Isso significa mais uma coisa também. Significa que você começou a sua jornada rumo a uma vida financeira mais saudável, a uma estabilidade financeira. Como eu comentei com vocês na aula passada, tudo que envolve economia, tudo que envolve finanças é bastante demorado. São processos longínquos, né? E tudo acaba demorando para acontecer. Por isso é importante a gente ter essa visão de longo prazo. Porém, tudo que é de longo prazo precisa começar de algum lugar. Você precisa romper essa inércia, né? Esse comodismo inicial. Então, você precisa dar o primeiro passo. Tá? Essa é a proposta do projeto, os primeiros passos, aquilo que está lá no começo. E se você assistiu às aulas, à playlist, significa que você já deu esse primeiro passo. Então, isso é um excelente, tá? Isso tem uma simbologia, um significado muito forte. Para você significa que você está buscando conhecimento, que você quer aprimorar, tá? a sua habilidade na gestão e no controle das suas finanças. E acredite, essa é a fórmula mágica, tá? É isso que tem que ser feito. Trabalhar suas finanças, controlar, contabilizar, analisar os gastos, reduzir onde puder, tentar ter essa visão de como é que você pode obter mais dinheiro de outras fontes, tá? Ter aquela mentalidade da poupança, de segurar reservas, etc. É isso. Só que isso precisa ser aplicado ao longo do tempo, né? Isso precisa ser aplicado sistematicamente. Não pode ser uma única vez, um único mês. Isso tem que se tornar um hábito. E muitas vezes isso é complicado e o processo principalmente de reduzir gastos, né, de cortar despesas, é algo que pode se tornar bastante penoso, doloroso, porque existem certos gastos fixos que nós temos na nossa vida que, por terem se perpetuado, eles se tornam hábitos de consumo. Então existem muitas coisas que é muito difícil de você largar, tá? Eu dei o exemplo aqui da Netflix várias vezes, mas TV por assinatura, planos de pré-pago, por exemplo. Então, às vezes você está tanto tempo gastando com aquilo que, primeiro, que você não teve nem a intenção, né? A primeira intenção, você não teve nem o primeiro passo, digamos, de criticar esse teu gasto, como você também não teve, tá? E é muito difícil de ter o ato de tirar isso da sua lista de despesas. Então, muitas vezes aquilo ali é tão constante, já se tornou tão comum na sua vida que se torna um hábito de consumo. E é muito difícil de largar os hábitos de consumo, seja quaisquer eles que sejam, tá? É muito complicado de você mudar um hábito de uma forma geral. Então, acaba se tornando um processo doloroso, mas não tem outro jeito. É justamente aí que nós temos que combater, tá?
Uma outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: não se trata, educação financeira não se trata de tornar pessoas muito ricas, não se trata de fazer com que você se torne um milionário, tá? Um grande investidor, por exemplo. E se você se tornar, meus parabéns, e eu gostaria que mais e mais pessoas, inclusive eu, né, por que não, né, gostaria que nós nos tornássemos pessoas milionárias, etc, né? Quem não gostaria? Seria muito bom. Mas, infelizmente, nós temos algumas crenças que nos limitam a isso, tá? Algumas crenças que nos limitam bastante. A primeira delas é essa cultura consumista que está posta hoje em dia. Então, hoje é muito mais comum de você mensurar, não o caráter, mas você mensurar o quão interessante e o quão importante uma pessoa é dentro do ambiente na qual ela se insere, dentro da sociedade como um todo, muito baseado naquilo que ela tem como bens de consumo e muito menos como aquilo que ela é como pessoa, tá? Então, o que é que dá mídia hoje? O que é que as pessoas procuram? O que é que dá mais like nas redes sociais, etc. É o cara que consegue ostentar um carrão, que consegue ostentar uma mansão, que consegue ostentar viagens que são feitas no final do ano, etc. Isso é muito mais interessante, tá? É isso que a ostentação, essa cultura, nos faz, de alguma maneira, tentar reproduzirmos essas práticas de consumo diárias, tá? E muito por causa do marketing também, que é algo que está muito presente na nossa vida, principalmente pela internet. A todo momento você tem empresas, essas big techs, por exemplo, sempre produzindo novos modelos de smartphones, sempre desenvolvendo novos computadores com novas funcionalidades, com hardware mais avançado, e você sempre fica naquela vontade de ter que trocar de celular todo ano, trocar de computador todo ano, enfim. De certa maneira, isso é aquilo que nos prende a uma cultura consumista e que nos impede justamente de vencer, tá? Essa dificuldade de se reduzir despesas e gastos, tá? Então, isso é algo que nós precisamos refletir bastante a respeito. E essa é uma prática também que deve se tornar praticamente cotidiana aí para vocês. Isso é algo interessante que eu gostaria de ter introduzido aqui, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: é claro que vocês podem estar pensando, né? Mas, como é que eu vou cortar gasto, João? Como é que eu vou reduzir despesa? Se praticamente tudo que eu ganho eu tenho que gastar com conta, eu tenho que gastar com obrigações, eu tenho que gastar com imposto, etc., não sobra nada. Esse esforço ele é muito difícil de fazer, né? Aliás, esse procedimento de redução de despesa, etc., é muito complicado realmente. Como eu disse, é bastante doloroso e exige-se um grande esforço da nossa parte, tá? E existem outras coisas que não estão no nosso controle por meio do processo de educação, de aprendizado. São coisas que fogem da nossa alçada. Então, o que é que causa endividamento hoje? Juros. Como eu disse para vocês, juros está muito mais atrelado à política monetária, à política de crédito. Isso está muito mais relacionado à ferramenta política, administrativa, tá? Em âmbito federal, enfim, em âmbito de Estado, do que propriamente no ensino e no aprendizado. Então, existem mudanças que nós não conseguimos fazer, mas a gente consegue começar a criticar, começar a pensar a respeito disso. E o que move um país, o que move uma sociedade, o que move a política é justamente a vontade do povo. O povo é soberano. E é muito importante que a gente tenha esse senso, essa noção, tá? De como é que funciona, por que a população brasileira é tão endividada, por que nós pagamos tantos juros. É importante que a gente tenha essa crítica para que as coisas possam mudar lá na frente. Isso também é, na minha opinião, um dos objetivos da educação financeira e foi o que eu tentei introduzir para vocês na última aula, tá? Espero que de maneira satisfatória, tá certo? Bom, eu tentei passar pelo máximo de conteúdos possíveis, é claro que não deu para abranger tudo, tá? E é justamente por isso que é muito importante que vocês deem os feedbacks. Então, vocês perceberam que durante as aulas eu pedi muitas vezes para vocês, dá o like aí se você gostou, deixa nos comentários se você gostaria que esse conteúdo específico fosse abordado no futuro vídeo, tá? É justamente daí que nós podemos tirar, eu e o professor Ronan, nós podemos de repente tirar ideias para elaborar vídeos
futuros, ou de repente para elaborar atividades presenciais, para poder abordar assuntos, tópicos específicos, né, sobre educação financeira. Então, esse feedback é muito interessante para a gente saber o que é a vontade da maioria, o que é a vontade do público, o que é que vocês gostariam de entender e compreender mais ainda, tá certo? Então, dê o seu feedback aí o máximo que você puder. Eu também já gostaria, inclusive, de me desculpar pela, pela qualidade do vídeo, que não foi das melhores, eu sei que não foi o melhor formato. Eu tô com uma webcam improvisada aqui, inclusive estou usando o meu celular como webcam, tá? Tanto para gravar esse vídeo aqui e o vídeo da introdução, que foi só nesse formato, eu falando com vocês, mas eu também utilizei a câmera do celular como webcam propriamente para fazer a gravação daqueles vídeos onde eu mostrei a tela do meu computador, né? O áudio também acredito que não esteja dos melhores, mas dá para compreender, dá para entender, né? E eu gravei em 1080 pixels, então assim, não é a melhor definição. Poderia ter gravado em 1440 pixels, 660 fps, enfim, poderia ter sido melhor, mas eu acho que dessa maneira aqui já foi satisfatório. E 1080 pixels já é uma qualidade razoavelmente interessante, principalmente para um vídeo como esse, que não tem como intuito mostrar nada que seja bastante pesado em termos de gráficos, de imagens de alta qualidade, nem nada do tipo. Então, enfim, eu tentei fazer o meu melhor aqui, espero que tenha sido satisfatório o suficiente para vocês, tá? Mas se a qualidade ficou ruim em um determinado momento, eu já peço perdão desde já, tá certo? Bom, no mais é isso. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, agora, um formulário, tá? Ou nós vamos compartilhar um formulário para vocês, que é basicamente um formulário fazendo algumas perguntas, tá? O que você achou da qualidade do vídeo, o que você achou do conteúdo, para você dar a sua avaliação. Isso vai ser muito importante e vou tentar deixar também um campo ali para você poder comentar, deixar alguma mensagem, deixar algum agradecimento, deixar alguma sugestão. Tudo isso vai ser muito bem-vindo, tá certo? Então eu peço assim encarecidamente que vocês preencham esse formulário, vai nos ajudar bastante na continuidade do projeto, inclusive, tá? Se possível, tá certo? Bom, no mais é isso. Novamente, agradeço do fundo do coração de vocês que acompanharam até aqui. Muito obrigado, um abraço para vocês e até a próxima.